Gostaria aqui de encaminhar, né, fazer um requerimento para que seja encaminhado um ofício ao secretário Carlos Vitor, assim também como ao secretário Macedinho, um ofício de agradecimento pelo trabalho realizado e pela conquista, né, realizado para o povo, para a população do distrito de Missão Nova, que foi a conquista da malha asfáltica que vai da sede do distrito de Missão Nova até o sítio Barreiras. Então, parabenizar e agradecer aos secretários Carlinhos Vitor e ao Macedinho pelo trabalho constante, pelo trabalho incessante para a melhoria da comunidade da Missão Nova. Então, sem mais requerimentos verbais, passaremos agora à ordem do dia. Senhor presidente, para a ordem do dia, nós temos aqui apenas 2 projetos. O primeiro a ser discutido será o projeto de lei número 22, fase única de discussão e votação, denomina Estrada Vicinal Rural de Manuel Cassiano de Sá, Manuel Novaes, da forma que indica e da outras providências. A autoria do projeto, senhor presidente, é o vereador Marley Macedo Ribeiro de Oliveira. Então, passaremos assim a discussão do projeto. O projeto de autoria do vereador Marley Macedo, que denomina a estrada vicinal, denominando a estrada vicinal rural, que é situada no município de Missão Velha, com início na bifurcação à Vila Joaca Rolim, em toda a sua extensão até o sítio Cantagalo, região do distrito de Missão Nova, denominando, então, essa estrada vicinal de Manuel Cassiano de Sá, Manuel Novaes. Então, antes, vamos à leitura da biografia. Vamos à leitura da biografia do homenageado. Manuel Cassiano de Sá nasceu em Floresta, no Pernambuco, em 29 de maio de 1900. Filho de Cassiano Pereira Barros e Antônia Gomes de Sá. Era o 5º filho de uma família composta de 12 irmãos. Nasceu em uma fazenda chamada Taiana, a qual pertencia a seu pai, localizada no município de Floresta, em Pernambuco. Passou a sua infância ajudando seu pai nos trabalhos da fazenda, onde cursou o primário, adquirindo habilidades na matemática, na qual dominava bem os cálculos essenciais da época. Quando atingiu os seus 18 anos, resolveu partir em busca de uma nova vida na cidade de Jardim, no Ceará. Na cidade de Jardim, no Ceará, seguiu o rumo trabalhando com um primo que, ao mesmo tempo, era seu padrinho. Através dele, começou a ser chamado por todos pelo sobrenome da família Novaes. Ainda no comércio, foi transferido para Barbalha e começa uma nova etapa de sua vida quando conhece a sua primeira esposa, Alzira Tavares de Sá, casando-se em 1925, filho de Francisco Pires Tavares e Maria Sinhá Tavares Saraiva, de família oriunda de Missão Velha. Seu matrimônio com Alzira Tavares foi de pouca duração, constituiu uma família formada por 3 filhos que ficaram órfãos da mãe ainda pequenos. São eles Antônio Tavares de Sá, odontólogo, falecido, José Tavares de Sá, agricultor, falecido, e deixou 4 filhos, Maria do Socorro Tavares de Sá, professora, com 5 filhos. O agricultor em Missão Nova. Chegando em Missão Nova, o homenageado tornou-se agricultor. Com o patrimônio que já havia de suas esposas, conseguiu trabalhar, multiplicar e adquirir novos bens na agricultura para investir no sustento e na educação dos filhos. Só não se formaram os que optaram pela agricultura e outras atividades que cada um escolheu. Implantou o engenho para o trabalho da rapadura, cultivou suas roças e demais atividades de que a agricultura necessita. Na comunidade, sempre fez parte das atividades religiosas e festivas, principalmente na festa de Santo Antônio, a qual fazia questão de levar toda a família. Sempre colaborou, quando requisitado, em qualquer ocasião para a melhoria da comunidade. Ainda deu sua colaboração à Igreja de Santo Antônio, sendo seu primeiro presidente.
Na política, sempre foi um apaixonado pela causa, sem nunca querer se envolver, mas sempre trabalhou com afinco para favorecer os amigos políticos, sem nada pedir em troca. Fazia por convicção de dias melhores para a comunidade. Com sucesso, sempre conseguiu a vitória dos candidatos que apoiava. Gostava muito de futebol, chegando a formar equipes com seus filhos e genros, pelo simples prazer de ver um jogo de futebol. Parecia uma criança ao vibrar nas melhores jogadas. Na luta pela formação dos filhos e a chegada de dias mais difíceis, chega um momento de desfazer-se de um considerável patrimônio que havia juntado ao longo de sua vida. Foi recompensado pelo seu esforço juntamente com o da sua esposa Antônia Pires, pois conseguem o maior presente que ele legou a seus filhos, o estudo e os ensinos da vida. Era um homem confiável, calmo, honesto, justo, compreensivo e de um bom humor. Tinha a capacidade de encarar a vida com força e sempre satisfeito. Nunca houve revolta nas suas palavras, tudo estava sempre bem. Era o que sempre respondia em qualquer um de seus momentos. Como está? Está tudo bem. O seu segundo casamento foi em 1932, com Antônia Pires Tavares de Sá, prima de sua primeira esposa, filha de Moisés Pires Tavares e Maria Gomes Pires Tavares. No matrimônio com Antônia Pires Tavares de Sá, constituiu família formada por 13 filhos na seguinte ordem: Maria Elza Tavares de Sá, falecida na infância. Maria Franci Tavares de Sá, falecida na infância. Francisco Tavares de Sá, juiz de direito, com 2 filhos. Felisberto Tavares de Sá, agricultor, com 6 filhos. Fernando Tavares de Sá, caminhoneiro, falecido, com 5 filhos. Felizardo Tavares de Sá, falecido na infância. Maria Rocilda Tavares de Sá, pedagoga, com 4 filhos. Filadelfo Tavares de Sá, agrônomo, com 3 filhos. Maria Rocinilda Tavares de Sá, professora, com 3 filhos. Floriano Tavares de Sá, farmacêutico, com 3 filhos. Fausto Tavares de Sá, militar, com 3 filhos. Felizardo Tavares de Sá, agrônomo, 1 filho. Frederico Tavares de Sá, geólogo, 3 filhos. Um total de 42 netos, aproximadamente 40 bisnetos e uma tataraneta, Mariana Carvalho Cauás, que irão dar continuidade à nossa geração. Conclusão da biografia. Por esta razão, podemos afirmar que o Sr. Novaes se tornou imortal para seus filhos e amigos, que com a convivência descobriram que ele era um homem simples e que, apesar das dificuldades da vida, nunca deixou de lutar por seus objetivos. Um homem normal com seus defeitos e qualidades, no entanto, sobrenatural por sua visão de realidades, fantasias e sonhos que é inerente a todo ser humano. Soube ser sincero, honesto, confiável, enfim, mostrar ter capacidade de passar seus ensinamentos a seus filhos e, por tudo isso, os filhos procuraram reaver parte do patrimônio que a ele pertenceu e, assim, continuam todos a honrar e valorizar o seu nome, dando continuidade e demonstrando amor e carinho por esta terra natal. Os seus filhos missão-novenses ajudaram a construir um pouco dessa história, realizando alguns feitos, tais como a primeira rádio comunitária, a construção do novo engenho em sua memória, recebendo o nome de Manuel Novaes, a divulgação da nossa história através de fatos escritos por Dr. Napoleão Tavares Neves, onde teve início a evangelização do Cariri. Com isso, foi construído um local onde divulgamos estes acontecimentos. Temos ainda o primeiro túmulo que foi edificado em um cemitério abandonado, hoje servindo de exemplo aos bons cuidados da família, sendo implantado pelos filhos o dia de finados com todas as honras dos falecidos desta comunidade. Aos filhos deixa um legado de satisfação de ter cumprido o dever de um bom pai, pois todos guardam no coração e na mente as melhores coisas que reservam a um homem. Manuel Cassiano de Sá, Manuel Novaes. Esta citação não pertence a um homem que construiu grandes obras, mas tornou-se parte da história para meus familiares e amigos. Conhecido como Sr. Novaes, foi agricultor desde sua infância, cursou o primário e, em 1918, partiu para Jardim Ceará em busca de outro mercado de trabalho. Foi atuante no comércio em Jardim, quando veio para o comércio de Barbalha. Irmãos Tavares de Sá, os autores desta citação.
Então, esta foi a riquíssima biografia do homenageado, senhor Manuel Cassiano de Sá. Após a leitura da biografia, passaremos à discussão do projeto. Com a palavra, o autor da matéria, o vereador Marley Macedo. Boa noite, quase boa noite, boa tarde, né, a todos que se fazem presentes a esta sessão, saudar os colegas vereadores, vereadoras, ao público de casa que nos assiste pela transmissão dos meios de comunicação, minha família, em nome do meu avô Zilvan Pimenta, e especialmente quero acolher, saudar, desejar boas-vindas à Casa do Povo, a todos os familiares do homenageado, seu Manuel Cassiano de Sá, conhecido como seu Manuel Novaes, né? Esse é o segundo projeto que o vereador Marley dá entrada em homenagem a personalidades que tiveram sua convivência na região da Missão Nova. Só esse mês, né, foram 2 projetos de minha autoria, um denominando a futura praça em construção e hoje essa estrada vicinal na bifurcação da Vila Joaca até o sítio Cantagalo, em homenagem a seu Manuel Novaes, que pela biografia por si só já explica a grandiosidade de sua representatividade como agricultor, como devoto de Santo Antônio, como colaborador daquela comunidade, como liderança política, como influenciador do esporte à época e, principalmente, o maior legado que nós podemos ter a partir da leitura dessa biografia e dos relatos que nós escutamos é a família, a prole que ele conseguiu construir, educar e direcionar. E eu me sinto muito feliz porque eu sempre fiz questão, estou no meu 3º mandato como vereador, de fazer homenagens a cidadãos e cidadãs que tiveram a sua contribuição no desenvolvimento de nossa cidade. O legislativo, ele só se torna realmente a essência da Casa do Povo, a representatividade do povo, quando aqui nós fazemos jus à história e à representatividade dos nossos amigos e amigas da população de Missão Velha. E eu costumo sempre dizer que tudo, doutor Vladimir, é no tempo de Deus. Eu tinha um sonho particularmente de estar vereador um dia da minha cidade. Eu olhava meu bisavô José Nelson de Macedo, que foi vereador desta casa. Eu olhava os quadros dos meus outros familiares, do meu avô Zilvan Pimenta, que também foi vereador desta casa. E eu já sentia naquela época da juventude a vontade e o desejo de um dia representar o povo de Missão Velha. E nesses quadros que a gente via na casa do meu bisavô, do meu avô, lá estava a figura de Felizardo, né, colega do meu avô à época, assim como foi colega de Ney Esmeraldo, casado com tia Teta, tia Terezinha. E hoje essa história, Felizardo, Davi, todos os familiares se encontram, né, a partir dessa oportunidade que Deus e o povo de Missão Velha me deu de estar apresentando um projeto de lei que se tornará lei municipal e ficará edificado, se for aprovado pelos colegas, pelo pleno desta casa, um projeto que levará o nome do seu Manuel Cassiano de Sá, Manuel Novaes, a essa estrada vicinal, a qual eu tenho certeza, né, que vocês percorrem, que vocês conviveram, que vocês ainda hoje têm esse vínculo lá com a região da Missão Nova. Então, agradecer ao doutor Vladimir, né, que nos apresentou através de Davi, filho do Felizardo, casado com a prima nossa, né, e dizer à família que essa homenagem, apesar de um pouco tardia, para a história que ele tem à Missão Velha, né, para o tempo que se passou, é uma homenagem justa, é uma homenagem legítima, e o Poder Legislativo de Missão Velha, representado pelo nosso mandato, pelo mandato do vereador Marley, e com o pleno desta casa, os vereadores e vereadoras fazem no reconhecimento da personalidade, da pessoa e da história do seu Manuel Cassiano de Sá. Então, após a aprovação desse projeto, essa estrada ficará
encravada a partir de lei municipal, né, com este nome. Então, a família, o nosso abraço, o nosso reconhecimento, a nossa representatividade, certos de que, né, o legado dele ficará marcado na história do nosso município de Missão Velha. Então, peço a todos os colegas, desde já, o voto e agradeço à família por ter, né, se feito presente, prestigiado, né, esse dia de hoje, vindo. E muitas vezes a gente elabora um projeto desse, com toda dedicação, apresenta esse projeto para os outros vereadores conhecerem essa história, e muitas vezes, né, George, nós não temos a representatividade dos familiares dos homenageados. Então, sintam-se abraçados por nós, sintam-se bem-vindos, e o nosso muito obrigado, presidente. O projeto continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Nairton. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cidadão de Missão Velha que participa desta sessão, através dos meios de comunicação, saudar os presentes aqui no auditório, de modo bem particular, aos filhos de seu Novaes, que eu tive o prazer de conhecê-lo, em nome de Felizardo Tavares de Sá, que eu agradeço, inclusive, foi quem me incentivou para tomar gosto na política, me levando para trabalhar na Câmara Municipal, quando mesmo era presidente. Também saudar Dona Rocilda, que se encontra conosco aqui, em nome dos filhos. Em nome dos netos, eu gostaria de saudar a Davi e a Lucinha, abraçando a todos os netos de seu Novaes, e em nome das noras, abraçar a minha querida amiga, ex-professora, colega de quando nós éramos juiz de paz, ela no cartório de Jamacaru, que eu tenho uma admiração muito especial, Dona Helena. Falar de seu Novaes é muito fácil. Eu até fiz uma relação, senhor vice-presidente, vereador Marley, que nós temos um leque de cidadãos que tiveram a oportunidade de morar na nossa querida Missão Nova e de construir famílias saudáveis de cidadãos e que tantos foram através do engenho da cana-de-açúcar. Eu até coloquei aqui, seu Novaes, seu Aparício Xavier, seu Joaca, seu José Bertolino, seu Pedro da Cruz, seu Osvaldo, seu Pedro Saraiva, seu Antônio Ageu e já por último o seu Laci. E a gente via a cultura da época, senhores vereadores, senhoras vereadoras, de que eu ouvi várias vezes da boca do meu avô que a caneta do filho do homem da agricultura era inchada. E dentre esses donos de engenho, teve um que sobressaiu na questão da formação profissional e acadêmica dos seus filhos. Da época, senhor Novaes. Se você observar até na própria biografia, o traz que aqueles que não quiseram, através das faculdades se formar, seguir o mesmo caminho do pai da agricultura. E já nos tempos depois, um outro que abraçou esse mesmo exemplo de seu Novaes foi o senhor Celeste Bertolino. Os outros, mas seu Novaes e Celeste foram aqueles que sempre abraçaram a missão. E aí cabe muito aquela que diz assim, por trás de um grande homem, tem sempre uma grande mulher. E aqui eu quero citar a Dona Toninha. Naquele carinho, naquele amor, naquela abertura, naquele ser de acolher sempre, e eu sempre digo isso, mesmo na época da dureza do trabalho do campo e dos engenhos, sempre por trás desse cidadão aqui, foi o que eu disse, inclusive, falando do senhor Antônio Ageu e Dona Mariqueza, Dona Marquesa do senhor Antônio Ageu, Bisodino. Por trás de cada um desses aí, tinha uma cidadã, uma mulher, que acolhia os trabalhadores e os filhos dos trabalhadores como fosse delas. Era Dona Toninha, era Dona Luzia, era Dona me falhou, Dona Luzia, eu não me lembro da esposa do senhor Aparício Xavier, de tantos outros. Então, foram uma história muito rica e nós, na nossa Missão Nova, e Lucinha conta tão bem nas suas literaturas, da riqueza que nós temos, de cidadãos que cresceram e que se destacaram. Chegou agora também o nosso querido Fausto, filho de seu Novaes. Então, é uma história tão rica de homens e mulheres
que tinham tanto amor, tanta dedicação, abnegados pela região da Missão Nova. Nós vimos outro dia aí uma campanha até para a reforma do templo de Santo Antônio. E eu dizia outro dia aqui, na época desses que eu citei aqui, não precisava campanha com outros. Eles mesmo abraçavam a missão e a responsabilidade de cuidar do templo católico. Então a nossa história, eu digo assim, a nossa história, porque eu sou daquele trecho, daquele torrão, é muito rica. Dessas famílias que tiveram a condição de lá fixar a residência morada, como o seu Novaes é um deles, e de hoje a gente está votando uma matéria, dando um nome, nominando um trecho que já chama até o Cantagalo de seu Novaes. Como diz o corredor de seu Joaca, a ladeira de João da Mata, olha os trechos, o saco de Zé Bertolino e de Aparício Xavier, lá cada um tem uma demarcação já própria, com o passar dos tempos, e hoje está se tornando lei, homenageando um cidadão que realmente fez por onde, e que a história se diz ainda hoje, presente, eu quero só pedir mais um instantinho, presente na vida dos filhos. Queremos registrar aqui também da importância da família Novaes no mundo da política, onde nós tivemos, neste ano citado aqui, um ex-presidente desta casa, Filizato Tavares de Sá, como também nós tivemos nosso querido, que a gente dizia, G. Novaes, que foi eleito várias e várias vezes para representar o povo de Missão Velha, que representou tão bem. Então, gratidão, em nome da família, ao vereador Marley. O projeto continua em discussão. Vereador Wagner Lima. Eu, presidente, a família do homenageado, eu estava aqui, rapidamente aqui, esse nome é muito conhecido, fala Novaes, não tem como a gente não recordar. E aí eu até me levantei por um momento para conversar com o vereador Marley, porque eu estava numa dúvida, né? Eu não cheguei a conhecer o homenageado, mas tive a grata satisfação de conhecer um dos seus filhos, um grande homem, né? E eu olhando aqui para ela e eu me lembrando, eu conheço ela, Dona Helena, lá do cartório de Jamacaru. Eu não sei se a senhora se lembra, mas eu era um molequezinho pequeno, né? E eu tinha uma afinidade muito grande com seu G. Novaes, o nome é Wagner. Ficava muito tempo ali mais ele. Aprendi muita coisa com seu G, vou fazer menção a ele. Ele foi, inclusive, uma das pessoas que mais me motivou a entrar na política, né? Seu G. Novaes. E me lembro que, por determinados momentos, ainda garoto, adolescente, né? Conversando com ele, e ele me contava histórias assim, muito grandes, inclusive como quando foi vereador e tudo, e eu sempre tinha uma admiração muito grande por ele, né? E ainda moleque, adolescente, sempre quando tinha oportunidade que ele chegava em casa, eu sempre de vez em quando ia lá na casa de vocês, sempre conversar com ele, ouvir, porque eu era realmente, de fato, um grande admirador. E na política a gente se inspira em pessoas que realmente têm história de tradição. E ele foi uma das pessoas que me motivou. Passaram-se alguns anos, vocês depois saíram de Jamacaru, e aí, pouco tempo depois, soube do falecimento, mas sempre guardei no meu coração os ensinamentos do seu G, grande homem, e que me inspirou a estar aqui também como representante do povo. Porque a gente precisa se apegar a pessoas que inspiram, Vladimir. A nossa Missão Velha é repleta de grandes homens e mulheres que são motivos de inspiração. E eu posso dizer, dona Helena, que seu G, ele foi uma das maiores motivações na política para que eu estivesse aqui. Antes eu era só um menininho, um adolescente, gostava de brincar na praça, jogar bila. Mas foi através de muitos ensinamentos, de muita coisa que eu tive a oportunidade de ouvir do seu G, é que eu me aprofundei
E hoje, graças àqueles ensinamentos, hoje eu também estou tendo aqui a oportunidade de, assim como ele teve um legado, também dar adiante esse legado através dos ensinamentos dos grandes homens e mulheres que passaram na nossa cidade, sendo exemplo e modelo. Então, a família, eu gostaria apenas de parabenizar todos vocês, dizer para vocês que é uma honra muito grande, como representante do povo, como vereador, ter o privilégio de votar por esse projeto. Quero parabenizar o vereador Marley pelo grande projeto. Foram 2 grandes projetos, né? Semana passada, o lá da Missão Nova, da praça lá da igreja, e esse dia de hoje, né? Que enaltece e mostra mais ainda o quanto é importante, projetos como esse. Meu nobre amigo Vladimir, parabenizar também um amigo, que também é da família, né? Mas eu gostaria de deixar assim a minha gratidão a cada um de vocês. Dona Helena, o meu abraço, viu? Seu G. Novaes, ele está aqui, nesse coração. Ainda hoje eu carrego muita coisa boa que ele me ensinou. E são através desses ensinamentos que nós estamos aqui para representar o nosso povo e lutar pelo direito de toda a nossa população missão-velense. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês da família, certo? A gente está voltando esse projeto aqui, mas para ser bem sincero, a honra maior eu acredito que seja nossa, porque vocês não têm ideia o quanto é maravilhoso e satisfatório poder ter o privilégio e a honra de votar um projeto como esse. Muito obrigado, presidente. O projeto continua em discussão. Pela ordem. Vereador Enoque Santana. Senhor presidente, gostaria primeiramente de parabenizar o vereador Marley Macedo por trazer tamanho projeto de tão grande importância. Vendo aqui a biografia de seu Manuel Cassiano de Sá, essa árvore genealógica que ele deixou implantada em nosso município. Falamos aqui do eterno G. Novaes, falamos aqui do amigo Felizardo, que já foi vereador, já prestou muito serviço para essa casa, mas recordo bem que há poucos meses atrás encontrei também com o amigo Fred, gente boa. Alguns aí que não me conhecem, eu sou cunhado de D. Manuel, lá da Missão Nova, irmão de Beta, que Deus a tenha. Então eu também tive o prazer de frequentar a casa de G. Novaes, de quando moleque pegar mel para levar lá para o Riacho Seco. Então, Marley e a família, eu tenho a honra e o prazer de votar num projeto tão importante. Já adianto meu voto a favor e quero parabenizar todos da família de seu Manuel Cassiano de Sá. Gostaria também aqui de deixar meu abraço ao meu amigo, um dos melhores advogados do nosso município, doutor Vladimir Macedo. Obrigado, senhor presidente. Projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Eduardo Norato. Boa noite, senhor presidente. Saudar de uma forma muito fraterna e carinhosa toda a família de seu Novaes, em especial aqui o meu amigo representando o Felizardo e meu amigo Fred, 2 amigos queridos que a gente tem mais aproximação de conversa do dia a dia. Parabenizar o nobre colega vereador Marley Macedo em apresentar uma matéria tão importante e, digo mais, necessária para prestar essa justa homenagem a seu Novaes. E digo a vocês que hoje nós estamos, vereador José Nairton, oficializando aquilo que já é fato. Quem mora naquela região de Missão Nova já conhece essa estrada como a estrada do Cantagalo, a estrada de seu Novaes. E hoje nós estamos oficializando, colocando no ordenamento jurídico do nosso município, registrando de forma oficial
nos anais dessa casa e da história de Missão Velha o nome de seu Novaes. Eu sempre costumo dizer, na maioria das vezes, que o tempo e a maldade do tempo, muitas das vezes, vereador Jorge, faz com que esqueçamos de fatos e de pessoas importantes que deram a contribuição, e uma contribuição muito efetiva para o nosso município. É evidente, é natural, tenho plena convicção que na mente e no coração de vocês, da família, seu Novaes continua vivo. A sua história, os seus ensinamentos, as suas diretrizes, o seu exemplo. Mas é importante que uma pessoa que teve a envergadura de seu Novaes possa estar registrado de uma vez por toda na história do nosso município. E é isso que essa Câmara faz hoje. Presta uma homenagem justa, necessária a um homem, a uma pessoa, a uma personalidade que fez e fez muito por Missão Velha, mas principalmente pela comunidade lá do distrito da Missão Nova. Parabéns novamente ao vereador Marley Macedo por apresentar a matéria e quero mais uma vez parabenizar toda a família e dizer que essa homenagem que essa Câmara hoje presta é uma homenagem justa, necessária, de reconhecimento, volto a dizer, por uma pessoa que fincou, através dos seus ensinamentos, através de suas ações, das suas atitudes, a sua história no nosso querido distrito da Missão Nova. Obrigado, presidente. O projeto continua em discussão. Bem, antes de colocar em votação, gostaria de agradecer ao vereador Marley, né, e parabenizar por ter trazido essa matéria para ser apreciada pelo Poder Legislativo, né, uma matéria que é onde a gente pode homenagear o seu Manuel Cassiano de Sá, que teve sua participação importante na história de Missão Velha, principalmente no distrito da Missão Nova. Não só o seu Manuel, quanto toda a sua família, que ainda hoje, né, deixa a sua história e o seu legado no nosso município. Nós temos aqui, pela riquíssima biografia do seu Manuel, a gente viu, né, e todo o seu trabalho por Missão Velha e também o trabalho dos seus filhos. Quando a gente vê aqui, como por exemplo, o seu Felizardo, o seu filho, que já foi presidente do Poder Legislativo. Tem também outros filhos, né, todos que sempre buscam a melhoria por nossa cidade, por nossa terra, né. Eu tive a honra e o prazer enorme de conviver com o seu G. Novaes, como foi falado pelos nobres edis que me antecederam. E pelos frutos, a gente sabe que a árvore é uma árvore boa. Pelos bons frutos, né, pelo bom homem que seu G era, a gente já sabe que o seu pai, seu Manuel, era um excelente homem, o qual não tive o prazer de conviver. Mas tive o prazer de conviver com seu G estava sempre presente lá na minha casa. E a gente, assim, pelos filhos, a gente sabe que quem são os pais. Então, com certeza, o seu Manuel, a mãe de seu G, era um homem de bem, um homem que deixou o seu exemplo para os seus filhos, e aí está passando de geração para geração, não só para os filhos, mas como para os netos, como está aqui Davi, que eu conheço, e para os bisnetos, e a tataraneta, que já está aí entre a família. Então, nada mais justo do que aqui a gente está aqui votando no Poder Legislativo, deixando nos anais da história de Missão Velha o nome do seu Manuel Cassiano nessa estada, né, lá no distrito da Missão Nova. E peço aqui, como advogado da causa, peço aos nobres vereadores e vereadoras que votem pela aprovação, como bem salientou o autor da matéria, o vereador Marley. Então passaremos assim a votação da matéria. Então vai ser disponibilizado aí nos tablets dos vereadores e vereadoras. Só aguardar a volta, só o retorno do vereador Enoque. Agradecer a presença do nosso amigo, o advogado. Processo de votação concluído. A matéria foi aprovada.
Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores. Resolução. A Câmara Municipal de Missão Velha, Estado do Ceará, reunida em sessão ordinária no 13º dia do mês de maio do ano 2026, às 17 horas, em sua sede própria, Palácio José Corrêa Lima, localizada na Rua Padre Cícero, sem número, Centro, tendo em vista a soberana decisão do plenário deste Poder Legislativo Municipal, resolve aprovar o processo legislativo número 22/2026, de autoria do vereador Marley Macedo, datado de 6 de maio de 2026, cuja ementa denomina Estrada Vicinal Rural de Manuel Cassiano de Sá, Manuel Novaes, da forma que indica e dá outras providências, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Missão Velha, Estado do Ceará, plenário vereador Deoclésio Silva Lima, em 13 de maio de 2026. E agora passaremos à votação dos requerimentos. Como realizado de praxe, os líderes das bancadas fazem a votação. Como vota o líder da situação, o vereador Wagner Lima? Pela aprovação, senhor presidente. Como vota o líder da oposição, o vereador Monte? Pela aprovação, presidente. Antes de passarmos a palavra facultada, a família pediu para que a gente possa aqui realizar uma foto junto com os vereadores e vereadoras, se possível. Certo? Então, a gente quebra o protocolo e com certeza a senhora pode falar. Certo? Bem, aqui a gente vai conceder aqui a senhora Lucinha para que faça a palavra. Boa noite. Bem, eu sou Lúcia Andréa Rolim de Sá. Quando casei, passei a ser Lúcia Andréa Rolim Sobreira. Porém, conhecida por a família, por os amigos, em todo lugar, por Lucinha. Sou enfermeira e escritora e poetisa. Bem, o meu pai, Zezé de Novaes, neta de Manuel Novaes. Minha mãe, Odete Rolim, filha de Joaca Rolim, meu avô. Então, sempre que eu vou na Missão Nova, que eu chego na vila, eu vejo o nome, Vila Joaca Rolim. E eu tinha, assim, um sonho de ver algo com o nome do meu avô Novaes. E hoje eu quero dizer que estamos muito felizes com essa homenagem. Agora vai ser a Vila Joaca Rolim e Manuel Novaes. Meu avô Novaes era o melhor amigo do meu avô Joaca. E meu avô Joaca, o melhor amigo do meu avô Novaes. E os dois tinham o sonho de uma filha, um filho do meu avô Joaca casar com um filho de meu avô Novaes. E aí, meu pai se apaixonou pela minha mãe e deu certo. Então, nós somos das duas famílias, Rolim e Sá, Tavares de Sá. Eu, Lucinha, Luziana e Lígida. E um irmão meu que faleceu, Lutigardas. Nós somos dessas duas famílias, me sinto muito orgulhosa. Nasci e me criei ao lado de um engenho. Escrevi meu livro de memórias e escrevo poesias. Naí também é nosso primo, porque minha mãe contava que a mãe dele era família de minha avó, né? E aí eu quero agradecer em nome da família e dizer que a felicidade na nossa família é enorme. Nós temos um grupo, está no grupo, mas muitos moram distante, não tem condições de estar aqui. Quem mora aqui em Barbalha está aqui presente. Porém, tem uns filhos que moram longe, neto que mora longe, certo? E eu quero encerrar apenas com um poema, tá bom? Esse poema, ele está no meu livro de memórias, que eu estou devendo uma cópia na Ayrton. Fomos colegas na escola de Tia Nazinha, na Missão Nova. Uma escola que meu avô Joaca construiu, porque ele, com a parceria da prefeitura, ele queria que todo mundo estudasse, né?
Então, o nome do poema é Engenho de Rapadura. Engenho de Rapadura é um acróstico. A gente coloca engenho de rapadura na vertical. Engenho de rapadura, na minha infância foi presente. Gostava muito de estar lá. Enquanto o fogo queimava, o mel cozinhava. Nossa, como a fornalha era ardente. Homens trabalhavam com alegria. O trabalho os dignificava. De madrugada, eles acordavam e iam todos para o engenho. Rapadura tinha muitas, produzidas com carinho, armazenadas no tendal, para vender, doar e consumir. A gente ficava admirada daquele trabalho pesado, mas uma festa eles faziam. Riam, cantavam e trabalhavam. Animação e produção não faltavam. É gênio de rapadura. Esse gênio é do meu avô Novaes. Tá bom? Que eu tenho na memória a gente criança indo lá. Então é isso. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Eu só esqueci de falar do pé de tamarino que tinha bem pertinho. Bem, a gente agradece aqui a todos os familiares que vieram aqui participar desta votação. A gente agradece a todo o público que nos acompanhou através da TV Padre Cícero, através das redes sociais, no @Câmara Municipal de Missão Velha, e também quem nos acompanhou através da Rádio Transcariri FM e Jamacaru FM. Agradecer aos nobres vereadores e vereadoras, e assim declaro encerrada essa sessão 13 de maio de 2026.